tem uma figura enigmática, que eu não sei se aí o senhor vai saber me responder melhor, que surge durante isso aí, ou antes um pouco, chamado Martinho Lutero. Soube da figura do Martinho Lutero através de um filme, né? Existe um filme chamado Lutero. E eu assisti ali, o que eu sei sobre Lutero é o que está nesse filme. Quem foi essa figura para a Igreja Católica? Traíra. Quem foi essa figura para a Igreja Católica? Alguém que desistiu. Vocês são policiais. Vocês podem fazer da polícia civil, né? Vocês podem fazer da polícia civil um lugar digno, honesto, ou vocês podem sair e criar uma força paramilitar para combater o crime. Desculpa, vocês deixaram de ser policial. Querem fazer uma polícia civil honesta, digna, trabalhadora, continue lá dentro. Percebeu algum erro, algum equívoco, uma falta de alguma coisa, levem aos superiores. O que aconteceu com Martinho Lutero? De fato, existiam coisas que não estavam certas na igreja. Sim. A igreja é santa porque ela é de Cristo. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Ela é santa porque ela veio de Nosso Senhor. Mas, infelizmente, houve ao longo da história da igreja figuras e personagens que jogaram contra. Sim. Sim. Como houve na história de qualquer lugar figuras que jogaram contra. Isso sempre aconteceu. Então, o que aconteceu? O Martinho Lutero, ele tinha algumas coisas que ele conflitava, só que ao invés dele, com todo respeito que eu vou dizer, chama-se um movimento que ele criou de Reforma Protestante. Com todo respeito, com todo carinho, não existe reforma. Imagina que você tem uma casa, sua casa, Rômulo. Uhum. Já tem 30 anos a sua casa, você comprou, e você olhou para ela e falou assim, minha casa tá pintura velha, telhado antigo, vou fazer uma reforma. Você vai sair, vai fazer a reforma na casa do outro lado da rua? Para você reformar a sua casa, você tem que ficar nela. Não houve uma reforma protestante, houve uma revolta protestante. Ele sai, ele se revolta contra a igreja. Tem um fato histórico que ele, lá na Alemanha, ele cola 95 teses, que algumas eram pertinentes, que estavam erradas, e que a igreja poderia e deveria consertar, mas ele cola lá na porta da igreja, eu esqueci o nome da cidade alemã, é uma cidade... Alemão é difícil de falar de qualquer jeito, né? Sim, Exatamente. sim. Então, ele vai lá na igreja e ele cola as suas 95 teses. Dizendo que, ó, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, é preciso disso, daquilo, 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 daquilo. Só que ele não fica para consertar, meu caro. Ele vai embora. E aí ele cria a igreja de acordo com a vontade dele. Para mim, aí, me perdoa, sem nenhum tipo de tentar gerar polêmica. Por isso que hoje você vê dentro do protestantismo uma livre interpretação da Bíblia. Hoje qualquer um fala, para mim a palavra está dizendo isso. Quem vai dizer que não? Se o pai disso tudo fez exatamente isso. Para mim o evangelho é isso. Só que tem a igreja, o magistério, a igreja católica, ela é baseada num tripé chamado magistério. Quem que é o magistério? O Papa e os bispos. É o magistério. São eles que nos ensinam. Existe o magistério, a tradição. O que é a tradição? É desde a igreja primitiva. A Bíblia só foi cunhada 3 séculos depois da igreja. Antes da Bíblia existiu a igreja. O primeiro livro da Bíblia só foi escrito aproximadamente 30 anos depois da morte de Jesus. O primeiro livro, perdão, do Novo Testamento. Naquela série The Chosen, que é muito boa, por sinal. Mas tem algo ali, algumas coisas que não são boas. Por exemplo, Jesus está andando e quem anda assim atrás dele, lembra? Mateus. Mateus está assim, ó. Como se fosse o escriba. Não era. Não aconteceu aquilo. O primeiro livro escrito foi escrito aproximadamente 30 anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus ao céu. Como é que essa igreja viveu 30 anos? Sem Bíblia. Ah, padre, mas no tempo de Jesus já existia a Bíblia. Não.
No tempo de Jesus existia a Escritura. Que escritura é essa? Alguns livros do Antigo Testamento, que não é a Bíblia. Então, mas a Bíblia não teria sido escrita a partir de achados? Achou-se um trecho que Paulo escreveu a Filipo? São as cartas, sim. Mas o primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento, foi escrito 30 anos depois da morte de Jesus. Da morte dele até a primeira letra escrita, durou 30 anos. Como é que isso viveu? A tradição oral. Por isso a igreja ela é fundamentada no magistério, o Papa e os bispos, a tradição e a Sagrada Escritura. Uhum. Claro, padre, mas vocês católicos não consideramos a Bíblia. Mas é porque eu não quero entrar aqui, não quero polemizar, não é essa a intenção. Assim, a minha intenção, trazendo essas perguntas, é porque em algum momento alguém que de repente nasceu num berço católico, como é o meu caso, e aí parou de frequentar a igreja e tal, e hoje ele, assim, como é que chegamos hoje, que hoje nós temos a igreja evangélica, aí tem, fala alguns nomes aqui, aí tem a Igreja Universal, tem a Igreja Internacional, tem a Igreja Maranata, tem a DVEC, tem não sei o quê, e tem a Igreja Católica. Uma das coisas que o Martinho Lutero criticava era o portal das indulgências e tal, que era o eixo central da mensagem dele. Para a gente pular para essa polidoutrinas cristãs. Mas isso começou com ele, meu caro. Quando ele saiu da base, do fundamento da igreja, que já existia há 1517 anos. Martinho Lutero é de 517. 1517 foi quando ele botou as 95 teses. Meu irmão, até ali só existia uma igreja. E que igreja é essa? A católica. Não era outra. Na hora que eu falei da sucessão apostólica. Sim. Quem é que estava lá? Era o Papa. Martinho Lutero ele estava certo nas observações. Mas qual foi o problema dele? Sair da igreja. Antes dele, 3 séculos antes, mais ou menos, existia um homem que certamente você conhece, chamado Francisco de Assis. Sim. Quem foi Francisco? Exatamente um homem como Lutero. Calma. Eu tenho parte do meu sobrenome é Assis também. Que Francisco viu muita coisa que precisava ser mudado na igreja. Até existe um acontecimento na vida de Francisco, que ele está em oração e Deus diz para ele, vai e reconstrói a minha igreja. E Francisco acha que é a capelinha que ele está rezando, porque é uma capelinha muito pequenininha e muito velha. E ele fica doido. Vai e reconstrói a minha igreja. E Francisco vai lá e começa a reconstruir a capelinha. E faz obra na capelinha. Só que Nosso Senhor não estava falando para Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, capelinha. Nosso Senhor estava falando para Francisco, vai e reconstrói a minha igreja católica. Só que Francisco não saiu da igreja. Francisco continuou. Por isso hoje é santo. Porque viveu a vontade de Deus. A pobreza, a castidade, a obediência, aquelas coisas todas. Então, eu volto e digo, Lutero ele não reformou nada. Porque para fazer uma reforma, é óbvio, a gente tem esses estudos. Vamos fazer uma reforma? Vamos. Tem que ser aqui dentro. Se você for para a sala do outro lado do corredor ali e reconstruir outro estúdio, você pode fazer um estúdio maravilhoso. Não é reforma. Você fez fez um outro estúdio. Sim. Você não fez uma reforma. Então não existe reforma protestante neste caso. Curiosidade. Depois que Lutero reformou, logo depois vem João Calvino. Aí reformou o que Lutero reformou. E depois vem outro. E depois vem outro, e depois vem outro, e depois vem outro. Que reforma é essa que não acaba? Me desculpa a piada, tá parecendo obra de igreja, que nunca acaba. Hoje deve ter surgido algum CNPJ com o nome de alguma igreja. Que reforma é essa que não acaba? Então, o pastor que fundou hoje uma igreja, ele está reformando desde 1517, que ainda não está boa. Aí Lutero saiu e teve a doutrina dele. Aí o outro a minha, o outro a minha, o outro a minha, o outro a minha. Então, o que fundou uma igreja hoje está reformando aquela de lá, porque ainda não chegou na doutrina. Então, por isso falando, a intenção aqui, em nome de Jesus, não é polemizar, não é nada disso. É mostrar
A verdade, assim, ó, tá aqui. E, padre, mas então a igreja que eu frequento não tem Jesus? Tem, claro que tem. Mas a igreja tem, Deus abençoa. E claro! A questão aqui não é essa. A questão aqui é tanto como é chegou-se a isso? Exato. Tanto é que, olha, por exemplo, eu vou só entrar no assunto e vou sair. Hoje, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo é absolutamente execrada em algumas denominações protestantes. Algumas. Graças a Deus, muitas igrejas evangélicas hoje já têm entendido o valor da mãe de Jesus. Nas 95 teses de Lutero, ele não toca na devoção à Nossa Senhora. Se você pegar, bota no Google, quem tá vendo? Bota no Google assim, ó, frases de Lutero sobre Nossa Senhora. Bota no Google, frases de Lutero sobre John Calvino, frases sobre Nossa Senhora de Calvino. Os caras eram marianos, eram devotos de Nossa Senhora. Só que aí, eu te reformo. Rafael reforma o que tu falou. João reforma o que Rafael falou. Vamos começar a bater na mãe de Jesus. Chega ao ponto daquilo que a gente estava conversando aqui em off, do cara chutar uma imagem. Não entendeu nada. Quando Lutero reformou, o Lutero não tocou na infalibilidade papal. Lutero não tocou. Peguem, quem tá vendo, você que tá vendo agora, né, esse podcast, coloca lá, 95 teses de Lutero. Ele vai bater muito nas questões de indulgência, sim, porque era um erro, tava errado. O povo tava vendendo lugar no céu. Tá errado. Errou. Mas pare e pensa, uma instituição inteira é jogada no lixo porque alguém errou? Por causa de um erro? Imagina, é como eu olhar para vocês hoje e falar assim, a Polícia Civil deixou de ser Polícia Civil porque ela não conseguiu prender o cara que matou o fulano? Então, porque vocês não conseguiram, ou falharam, ou erraram. Ou até mesmo porque um dirigente da polícia... Foi pego... Então, peraí, a Polícia Civil deixou de ser Polícia Civil? A Polícia Civil deixou de ser uma instituição honrada, digna, composta de homens que saem de casa, que têm um desejo de proteger a população? Entendeu? Então, assim... Quem foi Lutero? É a sua pergunta. Um cara que desistiu. Infelizmente. Talvez se ele tivesse continuado. Vamos reformar? Vamos reformar. Então vamos reformar dentro. Vamos mudar dentro. Vamos lá no Papa. Vamos bater na porta do Papa e falar... mas nem o Papa queria ouvir porque o Papa estava nesse rolo. Então, peraí. Onde é que fica a oração? Você não tem fé? Você não é homem de fé para botar o joelho no chão e rezar? Eu não posso mudar a realidade na igreja, no mundo. Mas só Deus sabe quando eu entro no meu quarto, que eu passo a chave na minha porta, que eu boto meu joelho no chão e falo, Senhor, alcança os lugares que eu não alcanço, as pessoas que eu não alcanço, as situações que eu não conheço. Então, mesmo que chegar... Não, mas está aqui comprovado que o Papa estava recebendo um dinheirinho da indulgência. Ué, mas a igreja é de Cristo, meu caro. Judas deu um beijo e foi embora. Pedro negou e voltou. A igreja é santa, constituída de homens pecadores. Eu, o principal deles. Mas a igreja é santa. Por que ela é santa? Porque ela vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso para a gente poder explicar por que hoje tem uma diversidade de doutrinas cristãs. A Igreja Católica existe, por exemplo, existe o judeu ortodoxo, existe umas variações na religião judaica. Uhum. Na Igreja Católica tem essas variações também? Então, a igreja é una. É uma só. Só que existe um ramo da igreja chamado de ortodoxos. A igreja ortodoxa. Mas que está em comunhão com o Papa. Mas são as igrejas, assim, de forma muito resumida a explicação, são as igrejas mais do Oriente, que são ritos diferentes, como o rito melquita, rito grego, siríaco. São formas diferentes de viver a fé, mas a mesma fé católica. Entendeu? Por exemplo, às vezes, se você for numa igreja ortodoxa, você vai ver um rito diferente, o padre vestido com uma roupa diferente, o canto é diferente, os negócios são diferentes, mas assim, vocês são dois polícias, eu não conheço polícia, mas eu não entendo, mas talvez a Polícia Civil tenha uma roupa, uma viatura que é aquela preta e branca, e tem uma viatura preta. A paisana. Não existe isso? Tem três tipos. Tem a viatura normal, a paisana, tem a viatura caracterizada preta e branca, e ainda tem a viatura da elite,
Da polícia que é preta, toda preta. Mas as 3 são polícia civil. Sim. Não é azul e branca, porque azul e branca é polícia militar, entendeu? Então, o que é a igreja ortodoxa? É uma igreja que caminha de forma independente, tem o seu patriarca, a gente vai ouvir falar o patriarca de Jerusalém, o patriarca de não sei o que, o patriarca, mas que tem comunhão com... reconhece o Papa como Pedro, e o Papa diz, ok, eu entendo que vocês caminham bem, continuem caminhando, mas tem unidade. Não são doutrinas diferentes, entendeu? Não, né? Um fala que é A, outro fala que é B, outro fala que é C, outro fala que é D. Não funciona dessa forma. Resumidamente é isso.